Olá, professor. Estou aqui novamente na etapa de terceira VA da nossa disciplina de visão computacional. Eu alterei o trabalho, que eu fiz agora uma avaliação comparativa entre o modelo de cross entropy e Focal loss, porque o algoritmo original do artigo ele usa o cross entropy. E aí minha sugestão de modificação é, ao invés de usar o cross entropy, usar o focal loss. Aqui apresentando novamente o artigo original, que ele entrega para o público um benchmark. Ele entrega também uma rede de segmentação espaço baseada em eventos. E ele elabora também uma função de perda de correlação espaço-temporal. A motivação é detectar drones, aplicações anti-drones. O objetivo é detectar objetos pequenos e rápidos. Isso aqui eu já falei bastante, né, das outras vezes. Eu vou avançar para não estourar o tempo de 10 minutos. A limitação das câmeras RGB, que a gente já sabe que tem dados redundantes, tem baixa resolução e ele tem desfoque de movimento. Aí tem a tecnologia de sensores de eventos, que que os dados são armazenados numa tupla, que tem as coordenadas, tem um tempo e tem a polarização. E que isso gera uma nuvem de dados e espaços. Aqui é como você visualiza os eventos. Aqui é a câmera, que é um exemplo de como é que a câmera RGB se comporta e aqui como a câmera de eventos se comporta em diferentes tipos de exposição de luminosidade. O banco de dados do EV-UAV tem 147 sequências e anotações em níveis de eventos. Isso aqui também eu já expliquei bem direitinho, tem dados de treino, validação e teste. E você vai ver mais na frente que eu usei exatamente esse banco de dados, como o senhor me solicitou, para fazer a avaliação da mudança, e não uma simulação com dados gerados. É um pouco de estatística, mas eu vou pular as métricas que a gente vai usar no nosso artigo. A métrica de intersection over union, que define se uma detecção é correta, a acurácia, a proporção total de acertos, a probabilidade de detecção, ou recall, e a quantidade de falsos positivos. Ou seja, não era um drone, não era o drone, mas eu disse que seria. Então, a capacidade do modelo de errar. Então, a ideia geral da mudança foi justamente criar esse foco STC Loss. Usar o STC Loss criado pelos autores, mas na equação de definição da probabilidade, ao invés de usar o cross entropy, usar o focal loss. E esse focal loss ele foi criado por esse autor desse artigo. Então, quando você combina o focal loss, que ele traz mais peso aos eventos raros, junto com o STC Loss, que ele garante que o que você está detectando não é um ruído, ele verifica a continuidade do movimento, ele olha o entorno do pixel que está mudando para identificar se aquilo ali é um evento, é um ruído ou se é um evento que tem conexão com o anterior, que geralmente o drone ele respeita um padrão de correlação.
que é justamente essa continuidade no tempo e no espaço. E aí você, com o focal loss, você garante que toda vez que você acertar que é um drone, tem mais peso do que se acertar que é uma imagem de fundo. E eu não removi o estudo de ablação, que foi uma validação experimental. Eu achei relevante colocar, muito embora não tenha sido isso que você solicitou para a gente, mas aqui eu mostro que no modelo original ele, ele tem a perda do cross entropy mais a perda do STC loss, que é a correlação tempo-espaço. E aí a nossa proposta é justamente substituir a cross entropy pelo focal loss e incluir dois pesos. Então aqui é aqui o resultado que o senhor orientou que esses resultados eles não necessariamente demonstra que o modelo é melhor. E aí solicitou que a gente comparasse com os dados reais. Aí foi o que a gente fez. Então a gente comparou as métricas alcançadas pelos modelos de cross entropy e focal loss. A metodologia foi usando os dados reais do EV-EAV para avaliar as métricas de detecção do drone nesses dois modelos. E o ambiente usado foi o de treino, validação e teste com dados reais do benchmark e comparação dos resultados. E aí os resultados comparativos do cross entropy com o focal loss foi o seguinte: no intersection of union houve, né, com essa métrica, houve uma superioridade do cross entropy comparado ao focal loss. Relativo à acurácia, o focal loss teve o melhor rendimento. E no precision detection, o focal loss, o cross entropy também teve melhor rendimento. No entanto, nos alarmes falsos, o melhor rendimento foi o do focal loss. E agora eu vou mostrar aqui o código. Cadê, pai? Eu fiz no Colab. Eu não consegui gerar o código do autor, tentei, mas precisava de um arquivo de pesos que eu pedi e até agora o autor não conseguiu me retornar. Teve alguns aqui ao repositório. Eu tentei fazer essa instalação, mas não funcionou, enfim. Fiquei um pouco limitada com o recurso computacional que eu tenho. Mas aí isso aqui também deu erro. Eu tentei rodar o próprio código do autor, mas não funcionou, não ficou legal. E aí a gente utilizou os dados de treino, validação e teste do autor. Deixa eu ver aqui. Não tá aqui. Mas os dados são esses aqui que eu vou abrir aqui. Deixa eu abrir. Aqui. Tem esses arquivos. E cada arquivo desse tem milhões de anotações. Que é o teste. São 24 arquivos NPZ. Treino. E validação. Então a gente chamou esse conteúdo que estava aqui dentro do meu, que eu desarmou aqui o negócio, mas acho que vai, daqui a pouquinho ele aparece. Eu chamei aqui deixa eu tentar aqui, tá lá em cima, o código aqui para montar.
Não vai montar. Pronto. Pronto. Daqui a pouco ele aparece aqui. Aqui, Drive. My Drive. E aqui. Aqui tá os arquivos do autor. Tentei fazer exatamente o que ele falou, mas não consegui. Aí dentro de data tá o teste, o validação e treino. Aí foi várias tentativas de código aqui para o negócio funcionar. E aí pronto, chegamos aqui nesse código que ele testa tanto o modelo Cross Entropy quanto o Focus, treinando, avaliando. E aí a gente botou para rodar em 20 épocas para cada um dos modelos. E aí você percebe que ele vai aprendendo, né? E aí tem aqui os resultados finais alcançados. E é isso, foi o que eu consegui reagir a esse desafio. Agradeço novamente, estou à disposição.